Um dos requisitos mais importantes para a concessão, para o pagamento do abono do PIS é a renda média mensal, e isso tem atrapalhado muitos trabalhadores, e nós vamos explicar nesse vídeo o porquê. Porque o trabalhador tem como base para recebimento do benefício uma renda média mensal de até 2 salários mínimos. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, sabemos que na reforma da Previdência, o governo quis mudar a renda média mensal para efeito de recebimento do abono do PIS de 2 salários mínimos para 1 salário mínimo. E a gente percebeu que nesse caso ia haver aí quase que uma totalidade, 90 e poucos % de trabalhadores que iriam ficar fora do recebimento do abono do PIS por eles ter piso superior a essa situação, a 1 salário mínimo, porque os sindicatos, eles normalmente, nas suas convenções, estipulam valor 15%, 10% ou 20% acima do salário mínimo. Mas como é que é feito esse cálculo para ver se o trabalhador atingiu, vamos dizer assim, esse máximo, esse teto de 2 salários mínimos para poder receber o abono do PIS? Em síntese, o mais importante é que é considerado o regime de competência e não de caixa. O que é competência? Você reconhecer aquele salário no mês que ele se refere, ou seja, se a folha de pagamento é de agosto, por exemplo, então ele vai ser reconhecido como agosto, independente se ele foi pago em agosto ou se ele foi pago em setembro. Se fosse pelo regime de caixa, ele teria que ser reconhecido pela data do pagamento. Como normalmente as folhas de um mês é pago no outro, então o pagamento de agosto seria reconhecido em setembro. Não é isso, tá? Então, regime de competência, se ele é da folha de agosto, vai ser reconhecido assim, independente da data de pagamento. E quais são os valores, quais são os adicionais, os recebimentos que entram nessa situação? Pois bem, salário, gratificações, prêmios, hora extra, adicionais, Então, todos esses valores que são agregados ao salário e têm natureza salarial, são considerados para a base de cálculo tanto do FGTS como da Previdência, eles estão incluídos aí. Então, não é só o salário que é considerado para efeito desses 2 salários mínimos, tem outros adicionais também. E a gente não pode esquecer de uma situação especial, que é uma situação que sempre traz problema para o trabalhador, que ele fica recebendo perto daquele valor de 2 salários mínimos, que são as férias e o adicional de 1/3. As férias entram nessa questão da renda média mensal, e quando se recebe as férias, se o valor for maior do que 2 salários mínimos, via de regra, o trabalhador ultrapassa esse limite de renda média mensal e acaba perdendo o benefício. Para finalizar, no ano de 2020, houve uma situação excepcional, que é a situação da redução de jornada de trabalho e de suspensão de contrato. E quais os efeitos que isso vai incidir sobre essa situação? Bem, na redução de jornada, como houve folha de pagamento e pagamento, não terá efeito nenhum. Na verdade, isso não vai atrapalhar o trabalhador. Porém, no caso de suspensão de contrato de trabalho, esses valores do momento, dos meses em que o trabalhador ficou com o contrato suspenso, eles não vão ser informados, não vão ser contabilizados, e o trabalhador, ele vai perder os avos, 1/12 por cada mês que o contrato dele teve suspenso. Então, basicamente, se você ultrapassar esse limite em um mês que seja do ano, você deixa de receber o abono do PIS. Vimos que as férias têm sido, em algumas situações, fato causador disso, que é muito comum. E também observamos aí essa questão da suspensão de contrato, que vai trazer, vamos dizer assim, um prejuízo ao trabalhador, mesmo sendo benéfico, porque houve a manutenção do emprego do trabalhador. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.